Doutor Álvaro, sempre conversando com a gente, claro, nesse momento de pandemia, o assunto continua sendo o coronavírus. Doutor Álvaro, eu queria começar falando sobre essa tal segunda onda, né? A gente já teve uma situação muito complicada em vários continentes e ainda continua tendo, aqui nos Estados Unidos é um exemplo, o Brasil passa também por uma situação complicada, mas na Europa em especial, teoricamente, o pior já tinha passado na tal da primeira onda. A mesma situação, por exemplo, que a gente está vendo em Manaus, né, onde o surto lá atrás teve início. Qual é a diferença dessa segunda onda? É uma segunda onda? Por que tanta essa história de falar, não, ainda não é uma segunda onda, ainda é a primeira onda? Doutor Álvaro, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Barão, bom dia. Bem, a questão é a seguinte, a gente tem que pontuar que o aumento de casos está acontecendo em alguns locais do mundo, muito reflexo da abertura, dessa questão da gente estar começando a população, principalmente a população mais jovem, voltando a trabalhar. Então a gente vê em alguns países da Europa, Reino Unido, na Espanha, assim, a magnitude desse aumento está um pouco diferente entre os países. Então a gente, até do ponto de vista conceitual, talvez o termo mais adequado é falar que temos um aumento de casos, o que pode predispor a um contexto de uma segunda leva em alguns locais do mundo. Então, todo cuidado com relação a essa abertura, rediscutir os planejamentos, tiver que dar algum passo atrás em alguns locais. A gente está vendo que na Europa essa questão é bastante heterogênea, como os países estão administrando esse aumento de casos de alguns locais. Então, isso serve de exemplo para a gente, Barão, da gente olhar o que está acontecendo fora, ver aqui no Brasil também, que é um cenário bastante heterogêneo com relação à epidemia da Covid-19. Pois é, doutor, mas assim, quais são os motivos que levam para uma segunda onda? Até então o pessoal não tinha feito a lição de casa, não sabia exatamente o que fazer, realmente a reabertura, nunca mais de poder sair de casa, enfim. Eu queria que o senhor falasse exatamente o que foi feito de errado, se é que foi feito algo de errado. Então, Barão, a gente tem um vírus ainda que não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento ainda efetivo, estado da arte, tratamento para a Covid-19. Seria natural, realmente, que nesse contexto, sem essas ferramentas mais efetivas de prevenção, onde a gente só se alia a máscara, a distanciamento, a característica individual da pessoa aderir a esses comportamentos, que nessa reabertura fosse realmente acontecer um aumento de casos, né? Isso realmente estava até previsto. Claro que a magnitude é bastante diferente entre os países, né? E o que a gente tem que fazer nesse momento, ainda que não tem uma vacina para a Covid, apesar de todas as boas perspectivas para os próximos meses, é realmente voltar a falar sobre prevenção, lembrar que essa questão de uso de máscaras nos países da Europa é bastante diferente do que cada país faz. Então, às vezes até decretar fechamentos de alguns estabelecimentos, mudar o horário de funcionamento, tudo isso passa a ser planejamento nesses locais. Fala, Helen. Doutor Álvaro, a gente viu aqui, essa semana, inclusive na nossa programação, falando muito sobre a cidade de Manaus. Num primeiro momento, muita gente disse, olha, Manaus tem uma boa notícia, temos imunidade de rebanho, conseguimos. De repente, o governo local diz, vamos ter que fechar as coisas, não vai poder mais ter bar aqui aberto, porque parece que está tendo uma segunda onda. E aí eu queria entender com você, a gente tem uma segunda onda em Manaus, é a primeira que ainda não acabou, e a imunidade de rebanho por lá, essa teoria já cai por terra mesmo? Olha, essa é uma grande pergunta, falar sobre a imunidade de rebanho. A gente teve algumas publicações até em revistas importantes no mundo, falando do exemplo de Manaus, e que realmente a gente poderia, nesse local, estar próximo de um nível que poderia corresponder a essa imunidade de rebanho. Que a gente vê que não aconteceu, não está acontecendo isso da forma que foi colocado. A gente vê um aumento de casos ali. E é interessante a gente pontuar um detalhe que a gente não falou anteriormente, é que nós estamos agora, nesse momento no Brasil e no mundo, tendo mais possibilidade de fazer diagnóstico. Isso não exclui o aumento de casos, mas temos que tirar essa parcela de ter mais testes de diagnóstico agora. Mas ainda é um mistério saber qual é o percentual da população que já está tido infectada pela Covid para eu criar essa imunidade de rebanho. Então, é mais um cuidado que a gente tem que ter na hora de interpretar esses dados e achar que a epidemia, que a gente tem uma imunidade natural de todo mundo. Isso não é verdade. Lá em Manaus a gente está vendo realmente um aumento de casos. Não posso considerar a priori uma segunda leva, é um aumento, uma recrudescência de casos e continuar observando esse cenário. A gente não tem um valor exato para dizer que é imunidade de rebanho, que a gente tem que relaxar nas medidas de prevenção, que a imunidade de rebanho vai proteger todo mundo. Então, para a gente prestar atenção, e de novo, ser um termômetro para a gente essa história de acreditar em imunidade de rebanho em todo momento.
Agora, doutor Álvaro, quando começou lá atrás, né, a pandemia, os médicos, em especial, não tinham a ideia do que fazer com alguém que estava infectado com o coronavírus. Passados alguns meses, né, já há uma ideia mais ou menos do que funciona, do que não funciona. Claro que não tem certeza de nada, né? Já se falou muito que esse vírus é difícil de lidar. Mas, nesse momento, essa contaminação maior, seja por causa dos testes que vem sendo em maior quantidade, como o senhor explicou, hoje tem testes à disposição, diferente do passado, né? Seja porque, eventualmente, as pessoas estão saindo mais às ruas, tudo mais. Com esse conhecimento da medicina, nesse instante, pode-se evitar lá na frente uma quantidade maior de mortes do que tivemos no começo dessa pandemia, ou seja, poderemos ter mais casos agora, mas uma quantidade menor de vítimas fatais? Olha, Barão, a gente ontem, na verdade, atingiu 1 milhão de óbitos pela Covid, ainda a gente acredita que seja até maior esse número, mas fatalmente, hoje, depois de 5, 6 meses aí do momento mais grave da epidemia, os profissionais da área da saúde têm maior entendimento da doença. Me comparo aí a 4, 5 meses atrás, a gente não sabia que corticoide diminuía a mortalidade, a gente tinha muitas perguntas com relação até às condutas de terapia intensiva. Então, hoje a gente vê os casos aumentando, mas a mortalidade em alguns locais do mundo não aumenta na mesma velocidade que era naquele começo da epidemia da Covid. Certamente, hoje, os profissionais de saúde têm mais conhecimento, perdemos o medo até de avaliar esses pacientes, mecanismo de proteção, os EPIs. A gente sabe que algumas medidas realmente não precisa fazer, outras têm benefício, então fica mais fácil quem está na linha de frente hoje avaliar esses pacientes e fazer condutas mais assertivas do que a gente tinha no começo da pandemia. Isso, com certeza, Barão, reflete em mortalidade, em queda de taxa de mortalidade. Esse é um fator importante, né, Ellen? Porque lá atrás não tinha a menor ideia do que fazer. Claro que ainda muitos casos, infelizmente, acabam indo para o óbito, para a pessoa morrer. É uma tristeza, mas a medicina, claro, ao longo desse período, conseguiu rapidamente responder, apesar desse número tão alto de 1 milhão de mortos, né, Ellen? Exatamente. E a gente está falando aqui de 1 milhão de mortos, que, como o Barão bem colocou, pode ser, inclusive, tem reportagens aí e outros estudos estatísticos que dizem que pode ser o dobro disso, né? Que a gente pode estar falando do dobro disso no mundo. Mas existe uma outra sequela, por exemplo, existe uma série de estudos falando das sequelas das pessoas que ficam em UTIs, que não é assim um passeio, você ficar em UTI, me recuperei, tá tudo bem. Não tá tudo bem, você pode ficar tempos depois com sequelas em relação a isso. Existem pessoas que ficam com sequelas da própria doença, né, para além das sequelas pulmonares, da fisioterapia pulmonar, mas a gente hoje mesmo na nossa programação falou de um estudo que está sendo feito por cardiologistas aqui no Brasil, tentando olhar para tudo isso. Doutor, quando o senhor olha para esse cenário do para além de 1 milhão de mortos, que é o nosso mais trágico, mas o das sequelas, a medicina ainda vai ter muito que olhar para isso, eu digo, para essas sequelas de quem sobrevive. A gente ainda tem muito a avançar nesse sentido para poder dizer se essa doença, ok, passei por isso, estou livre, ou não. A gente ainda tem muito a olhar para isso. Certamente, Ellen, entender melhor esses pacientes que sobrevivem e quais sequelas vão aparecer, se tem bem aparecido sequela nesses pacientes. A perda do olfato paladar pode demorar algumas semanas para recuperar. A gente vê muito, Ellen, paciente com cansaço, fadiga, falta de ar que pode durar algumas semanas. Isso com certeza tem impacto até na capacidade dessa pessoa voltar às atividades de trabalho. A gente não sabe muito bem ainda as sequelas pulmonares, se esse paciente fica dependente de oxigênio, como é que fica um pulmão de um paciente que sai lá de muito tempo de internação na UTI. Então é crucial a gente realmente olhar a doença e ver toda a morbidade que ela vem, além de morrer pessoas, essas pessoas que podem vir a ter sequelas e voltar, demorar semanas ou até meses para voltar às atividades de trabalho. Então, toda essa, além dos 1 milhão, pelo menos 1 milhão de pessoas que morreram na Covid, eu tenho todo esse cenário de entender melhor essas complicações e dar suporte para esses pacientes. Os pacientes sobrevivem e precisam de suporte para manejar essas complicações, que são várias, cardiológicas, renais, às vezes até antecedente de quadros depressivos mesmo, transtorno de ansiedade, a pessoa fica com medo. Então, tudo isso tem que ser considerado aí na Covid-19. Doutor Álvaro, para a gente fechar, tudo isso só vai passar mesmo com a vacina? Não tem jeito? Essa segunda onda, se não tiver vacina rápida, vai ter uma terceira onda, quarta onda, sei lá eu.
precisamos dessa vacina e mais. Chegou a vacina em quanto tempo, depois que todo mundo tomar, né? E olha que vai ser difícil todo mundo tomar, mas enfim, depois que boa parte da população daquele local, do Brasil, de um estado, de uma cidade tomar, em quanto tempo dá para falar assim, ó, passamos, né? Depois da dose ser aplicada? Olha, Barão, todo mundo está muito esperançoso com relação à vacina da Covid, né? A gente tem que entender que esse processo, se a vacina, a primeira vacina tem que mostrar que funciona, tem que ter efetividade e segurança. De preferência no número razoável, que passe de 70%, 80%, para a gente, com essa intervenção, diminuir a circulação viral, e aí a gente consegue fazer com que a curva caia mais ainda. A gente tem, com a vacina, se a vacina realmente funcionar, ver quantas doses eu tenho que fazer, se essa vacina tem imunidade duradoura. Então, pensar nesse planejamento a longo prazo. Então, nesses próximos meses, no primeiro semestre aí de 2021, a gente tem essa perspectiva ainda de ter essa ferramenta a mais, mas dizer o tempo que isso vai demorar. Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver isso durante alguns meses, mais alguns meses com a Covid-19, e torcer muito, Barão e Ellen, para que essa vacina nos estudos agora de fase 3, todas essas tecnologias que estão sendo testadas, mostrem uma efetividade que passe de 70%, 80%, porque senão realmente vai ficar complicado a gente viver de máscara e distanciamento o tempo inteiro. A gente precisa entender e torcer muito para esses estudos de vacina terem resultados favoráveis. Tomara mesmo isso aconteça. A gente está nas torcidas, são vários testes, né? Vacinas aí na fase final. Lógico, para quem não é no ramo, né, Ellen, a gente fica naquela ansiedade, puxa vida, mas por que não está pronta até agora essa vacina? Que esse teste não vai rápido, né? Mas para quem entende, diz que a vacina está sendo acelerada como nunca se acelerou na história, que demora anos e anos e anos até uma vacina estar pronta. Mas a ansiedade é tão grande, ainda mais depois que a gente se depara com esse número, né, que não é perfeito, não é exato, mas 1 milhão de mortos. E assim, todo mundo conheceu alguém que perdeu um parente, um amigo, e isso é muito, muito triste. Doutor Álvaro Furtado, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM. A gente volta a conversar na semana que vem. Um grande abraço para o senhor. Um grande abraço, abração Barão, abração Ellen.